Amigos da TV Cidade, canal 14, estamos novamente no ar com um convidado, meu amigo de uma boa data e que também fez história em Farroupilha. Muito obrigado, Marcos, por ter aceito o nosso convite para a gente conversar alguns minutos aqui na TV Cidade. Primeiro, a tua saudação inicial aos nossos telespectadores e depois a gente engata uma conversa que será produtiva. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, sinto muito honrado a gente bater um papo de forma informal aqui, Senair. E, de qualquer maneira, gostaria de saudar o público que está nos assistindo. A primeira questão, eu sei que o senhor é de 3 de maio. Três Passos. 3 Passos, eu sempre faço confusão, 3 de maio e 3 Passos. 3 Passos. E você deu alguns passos além. Como é que foi a vida em 3 Passos? 3 Passos eu nasci, passei minha infância e é uma cidade do interior, ao lado da Argentina, onde tivemos muita influência da colonização alemã, em função da colonização de 3 Passos, que toda alemã. Tanto é que os meus avós falavam alemão em casa, então eu tive essa influência e tive influência bastante forte da província de Misiones, que era ao lado, logo depois do Rio Uruguai, onde os meus amigos e tal eram argentinos também. Então, vamos dizer, foi uma bela experiência, 3 Passos. Eu fiquei até 15 anos em 3 Passos. E depois veio para? Depois de 3 Passos, eu resolvi estudar e jogar. Eu jogava voleibol, e aí então eu resolvi estudar e preparar para a vida profissional. Eu estudei em Pelotas, estudei em Santa Maria, tentando fazer uma preparação para o vestibular. Filho único, né? Sim, fui filho único, né? Tive essa... Normalmente os pais tinham mais filhos na época, mas os meus primos, e eram vários primos, hoje somos considerados irmãos. Muito bom. E é verdade que o filho único é meio bardoso? Olha, eu não sei, eu não posso falar de mim mesmo. Eu não posso falar de mim mesmo, mas, vamos ver, o filho... Cheio de vontade, cheio de regalias, é mesmo assim? Pode ser. Pode ser. Talvez eu não tenha tanta regalia, porque eu saí muito cedo de casa. E deixaram? Saí sozinho. Foi tranquilo? Não foi tranquilo. Foi muito traumático para os pais que ficaram, para os parentes que ficaram. Mesmo porque na época eu trabalhava, era menor aprendiz no Banco do Brasil, que na época era um bom começo, né? Era um bom começo. Pedi demissão para estudar. Eu resolvi estudar. E quando você veio para Farroupilha? Eu vim em Farroupilha, na realidade, depois que eu passei em Pelotas e Santa Maria, eu comecei a cursar engenharia mecânica em Caxias. Caxias. Em Caxias do Sul, primeiramente. Aí eu notei a cultura italiana me cativou muito, não só a comida, mas a maneira que os italianos... Não, mas acho que a comida também. A comida também, tudo bem. Fala sério. É verdade, também. Mas me cativou muito. Então, eu comecei engenharia mecânica e comecei a minha primeira indústria em Caxias. Para Farroupilha, eu vim 2, 3 anos depois do término da engenharia, como uma indústria que se localizava aqui na vida industrial. Aqui. E outra pergunta que eu te faço, nunca te chamou atenção a parte, vamos dizer, da aula, que normalmente o engenheiro acaba sendo professor também. Tu não teve essa... Não, eu não tenho, talvez eu não tenha paciência para dar aula, entendeu? Talvez eu não tenha paciência. Eu achei que você era um cara calmo. Não sou. Eu sou... É isso aí. Eu não sou. Eu não sou porque, vamos dizer, de uma maneira ou de outra, eu sou muito provocador, me acham, de alguma maneira, dizem que muito criativo. Então isso aí muitas vezes incomoda numa sala de aula onde as coisas são um pouquinho direcionadas. Tu teve uma experiência em Gramado também? Em Gramado? Não. Eu achei que tu tivesse passado por Gramado por alguma razão, ou convivido lá em Gramado, ou passado
Não. No Gramado não. No Gramado não. Só fim de semana para aproveitar a vida, então. Na realidade o que aconteceu? A minha esposa trabalhava no Banco do Brasil em Canela. Ah, Canela. Em Canela. Então o que acontecia? Como eu morava em Caxias, ela morava em Canela, então normalmente nós estávamos em Gramado. Eu estava visitando, no final de semana eu vivia lá. E tu tens uma filha? Tenho uma filha, 33 anos, é jornalista, mora em Porto Alegre, né, já há muito tempo já exerce a profissão em Porto Alegre. E neto? Não. Por enquanto não teve essa... Não tem essa alegria. Alegria. Eu tive agora 2 meses. Alegria. É uma grande alegria. Mas, então isso é um projeto para mais tarde. Pois olha, eu não posso te responder. Tu faz que nem meu irmão disse mas espero que sim. Meu irmão disse para a filha dele, tu vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Tá treinando pelo menos. Então são coisas que a gente fica pressionando porque é ser pai... É da vida, né? É da existência. Como você é filho único, e você só tem uma filha, quer dizer... Nós temos uma característica na empresa, na família, que é todos terem apenas um filho. Olha. Eu sou filho único, tive uma filha só, o meu pai é filho único, o meu avô é filho único, o pretestato, que foi o nosso antecessor, que veio da Ilha da Madeira para cá, é filho único. Então, na época era em função, creio eu, que era em função financeira, para não dividir e tal. Hoje já é uma tradição na família, mas ninguém força nada, mas é o que acontece. E a tua profissão, o teu trabalho, que hoje tu trabalha aqui em Caxias, né? E tu tem também a tua atividade em Natal. Como é que foi essa história, tu começar a trabalhar no Natal, na capital do Rio Grande do Norte? Na realidade, eu senti depois que eu saí de Farroupilha, eu senti uma necessidade de me atualizar e de fazer alguns cursos de atualização. Eu, durante 6 meses, realmente descansei em Natal, e depois eu fiz a minha atualização. Eu terminei meu curso de Direito, fiz especializações em Planejamento Estratégico, especialização outras na área de Direito Civil, Direito Empresarial, especialmente Direito Empresarial, onde eu atuo hoje, né? E eu me foquei muito na questão de atualização acadêmica, porque eu já tinha uma bagagem bastante grande na prática empresarial, e eu sentia que me faltava um pouco de conhecimento teórico. Aí sim, eu investi aí durante 6 anos, realmente 6 anos, para obter conhecimento. Mas aí tu fez faculdade de Direito, então? Fiz faculdade de Direito, sim, fiz faculdade de Direito em Natal. Em Natal. Em Natal. Tu tinha a faculdade de Engenharia. Engenharia e também Administração de Empresas. Administração de Empresas eu fiz em Farroupilha, inclusive. Olha. Na UX aqui em Farroupilha. Né? Uma boa instituição, né, Marcos? Sim, muito boa. Ótimo. O professor Raul, o teu... o Raul, exatamente. Só. Muito bom. E outra coisa que eu ia te perguntar, hoje, a divisão do teu tempo, qual é a tua rotina hoje? Que tu é um cara resolvido financeiramente, resolvido pela idade, assim, principalmente, né? Tu já está calejado pelo tempo. Qual é a tua nova rotina hoje? Na realidade, até pela idade, coisas assim, a gente não faz mais exageros, entendeu? Então, você, de uma maneira ou de outra, eu ainda tenho algumas empresas que eu presto consultoria. Entendi. Essas empresas já há muitos anos estão comigo, né? E a gente está de uma relação de confiança muito grande. Empresas essas onde você não precisa estar todo dia na empresa, mas faz muita coisa online. Então essa rotina é uma rotina que eu escolho e que de uma maneira ou de outra eu consigo fazer com que o meu tempo seja determinado por mim. Ok. Né? Então, nesse aspecto... Quando tu está em Farroupilha, que tu fica no computador, online, acompanhando essas atividades que tu exerce hoje,
E planta algum pé de cebola ou não? Como é que é a questão da terra? Ficou muito longe ou tu não curte isso? Na realidade, eu nasci na roça, né? Uhum. Eu nasci na roça, né? E hoje eu moro num sítio, né? Então, eu preciso estar na natureza, não tem jeito. Então, muitas vezes... Você saiu da roça e a roça não saiu de você. Não sai, não adianta. É incrível. Não sai. Assim que eu saí, eu olhei para tudo e disse, olha, aqui não. Porque a dobradiça vai enferrujando com o tempo e a gente vai tendo dificuldade de chegar até a terra. Exatamente. Né? Então, eu não tenho. Tem muita gente que diz, mas você tem espaço, por que não isso e aquilo? Até porque eu tenho hernia de disco, então também me dificulta. Mas não tenho gosto, que muita gente chega numa certa idade, se aposenta, sai correndo para ir lá para o sítio novamente. Eu nunca tive essa vontade e não tenho. Então por isso que eu admiro essas pessoas, que nem você, um cara formado, um cara que tem uma atividade intelectual interessante, e você ainda é preocupado não, te faz bem mexer na terra, é isso? Vamos dizer que mexer na terra tem algumas pessoas que mexem por mim, entendeu? Vamos ser muito. Tu não precisa vamos ser fazer muito, exercício. Vamos ser muito. Mas quando precisa a gente está lá. Entendeu? Quando precisa a gente está lá. Tu entende o importante, a época de plantio ou não? Não, alguma coisa. Alguma coisa. Porque se tu plantar milho em mês de maio, junho, não dá. Não dá jeito. Se tu mandar feijão em mês de maio, a geada come. Então tem algumas coisas que eu ainda guardo da época de trabalhar na roça. E hoje 25 de julho, se comemora o dia do agricultor, do colono e o dia do motorista. Então, como a gente tem aqui em Farroupilha, no dia 25 de julho, tem que ser comemorado. Nós temos diversos agricultores, diversos motoristas que merecem todo o nosso respeito. Então é por isso que a gente faz esse registro também. Mas, Marcos, nós vamos para um pequeno intervalo e na volta vamos falar sobre o Marcos Mostardeiro enquanto presidente da nossa maior entidade, que é a SICS de Farroupilha. Até logo. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Retornando ao nosso bate-papo com Marcos Mostardeiro, Marcos Eduardo Mostardeiro, ex-presidente da nossa gloriosa e querida SICS de Farroupilha. Como foi o começo? Eu lembro, a tua eleição para o Conselho Deliberativo, lembro muito bem que o senhor me substituiu enquanto conselheiro e depois eu tive a grata satisfação de lhe substituir enquanto presidente da entidade. Então, o que tu pensou, SICS, naquele momento e o que tu conseguiu fazer? Eu pensei a Câmara de Indústria e Comércio com uma base num planejamento estratégico onde chamamos todas as entidades para participar. Sindicato da Agricultura, Sindilojas, todos os outros, de uma forma conjunta para fazer uma gestão. Eu acredito nisso. E aí, então, começamos a trabalhar em função disso. Creio que fui bem recebido, essa ideia foi bem recebida, e houve uma participação de todas as outras entidades junto à Câmara dos Comércios. Eu acho que isso foi uma ideia que na época, eu acho que foi bem aceita. Eu te diria que teve uma certa dificuldade, porque até então cada um cuidava do seu puxadinho. E é difícil quando você junta as pessoas e junta interesses diversos que vieram pensar junto numa entidade Sim. separada. Uhum. Mas eu quero te dizer que eu continuei ali e o resultado foi muito bom para a sequência do trabalho. Foi muito bom ter feito isso.
A mudança da entidade, tu acha que foi um gol a favor? A mudança local da entidade? Eu creio que sim, Ela precisava ter mais espaço, ela precisava ter uma estrutura, uma organização melhor, e a sede mudando ela, eu acho que de uma maneira ou de outra facilitou que seus associados, que as entidades e coisas assim participassem mais de forma mais ativa. Quais as outras iniciativas que foram tomadas, que eu posso falar porque eu acompanhei toda a gestão, né? E depois procurei dar continuidade àquilo que foi começado na tua gestão, porque houve uma mudança radical entre o que a SICS era até ali, foi um divisor de águas. E depois a gente, continuando, pode explicar o porquê, né? Foi um divisor de águas a partir da tua gestão. Quais as outras iniciativas que tu julga que foram assim decisivas para o crescimento da entidade? Eu acho que a forma de fazer a gestão participativa, onde de uma maneira ou de outra você era um coordenador e não e apenas coordenava pessoas e ideias para um determinado fim, e de forma muito honesta, de forma muito criativa, né? E talvez assim, uma coisa que eu gostei de fazer, talvez não teve repercussão maior, é ter alterado o Estatuto da Câmara de Comércio, onde não era permitida mais a reeleição do presidente. Eu acho que tem que ter mudança, tem que... E isso eu acho que foi uma pequena coisa, mas eu acho que isso teve um efeito benéfico para a entidade. E quero te dizer que eu fui o primeiro presidente a usar esse estatuto novo para 3 anos. Depois todos os que seguiram ficaram os 3 anos, isso, que eram só 2. Mas você teve um parceiro muito bom que se chama Renato Belaver. Todas as ideias que você foi colocando, ele foi assinando embaixo. Foi isso, né? Foi exatamente isso. E em consequência disso, em consequência desse parceiro que te ajudou tanto, vocês conseguiram, inclusive, entrar dentro da prefeitura e fazer algumas mudanças lá também. Exatamente. O Renato é responsável por eu assumir a presidência da Câmara de Comércio, e ainda hoje eu admiro muito. Falamos pouco hoje, mas na época nós trocávamos muita ideia. E eu nunca me esqueço eu chegando apavorado em função de alguns problemas que existiam e eu queria resolver e tal. E ele disse: Marcos, se não tiver solução, solucionado está. Sabe? E eu naquele alvoroço, entendeu? Dizer, Renato, tá, tudo bem, eu entendi tudo que você quis dizer. Então, a Renato foi uma pessoa incrível. Na realidade, nós conseguimos fazer com que a FENAQUIV trouxesse maiores resultados, porque, de uma maneira ou de outra, a Câmara de Indústria e Comércio assumiu a festa, né? E aí houve a organização da festa e tal, e quem estava à frente da festa era a Câmara de Indústria e Comércio. Anteriormente era apenas a Prefeitura Municipal, né? Então eu acho que isso foi uma bela história. Me disseram agora que isso retrocedeu, não sei como é que tá isso mesmo, mas a época foi muito bom para a Câmara dos Comércios. E para o município? Para a Câmara dos Comércios eu sei, para o município não sei. Em primeiro lugar, o município colocou menos recursos do que deveria colocar, do que colocava antes. Eu acompanhei depois mais 3 FENAQUIV, né? E quero dizer também aqui a questão de justiça, que o Renato foi o meu professor. Eu tinha experiência em associativismo, eu tinha montado uma central de compras e depois fui presidente da Grande Serra, mais ou menos na mesma época, mas o Renato é o tipo da pessoa que pode chegar de qualquer lado, em qualquer momento. Inclusive vai ser meu convidado para a gente ter uma conversa aqui no estúdio da TV também. O Renato era aquela voz que no maior alvoroço era a voz que podia se ouvir e dava resultado do que ele te falava. Então, foi meu professor. Com certeza ele virá aqui na TV.
nem que seja amarrado, mas que ele venha aqui. Não, ele vem. Vem, com e certeza. tem muito a contribuir, tem muito ainda. A que dizer, o que falar para o nosso telespectador. Então, continuando, nessa época que vocês mudaram, houve uma certa... Não foi dificuldade de, negociando com o Bolivar Pascoal, trazer a FENAQUIV para a entidade. O que aconteceu? No ano seguinte, nós estivemos em Brasília, acho que foi no ano seguinte, e conseguimos trazer patrocínios, dinheiro público para a realização da FENAQUIV. Eu acho que foi no meu primeiro ano de SICS, a gente conseguiu, no primeiro ano, se não me falar maior, 450 mil. Isso se deve à organização que vocês fizeram, tudo que vocês prepararam e convenceram a prefeitura de que era melhor para o município. E se você comparar o número de pessoas que visitaram a FENAQUIV naquela época que a SICS organizava e o que foi agora é uma pena, porque deveria crescer muito mais e não diminuir como diminuiu. Então, por isso que eu estou te dizendo isso, que foi na tua gestão que isso aconteceu. E o planejamento estratégico também foi na tua gestão. Eu fico feliz. Nessa época eu já não estava mais em Farroupilha. Eu fico feliz com esses dados. Eu não sei desses dados, mas certamente um trabalho bem feito, uma gestão bem feita, uma organização bem feita, ela dá frutos. Não tem jeito. Tem continuidade. Tem continuidade, a coisa... Certo. Né? É verdade, isso é verdade. Então a gente, Marcos, de alguma forma, te agradece, o município deve te agradecer pela contribuição que tu deu para a Farroupilha, através da Câmara de Indústria e Comércio. Porque as FENAQUIV que aconteceram em função disso foram cada vez mais movimentadas e levaram o nome da cidade, nome do município, para longe daqui, através de patrocínio, de shows e assim por diante. Mas, continuando nessa balada, logo que você saiu da SIC, você foi para Natal? Eu fui para o Nordeste. Ou você ficou aqui logo? Não, eu fui para o Nordeste. Eu fui no Nordeste. Assim que você assumiu, eu fui para o Nordeste, eu já tinha vendido as minhas indústrias. Então. Não, foi isso. O que acontece? Quando eu assumi a Câmara dos Comércios, eu já tinha um planejamento da minha vida. E esse planejamento da minha vida era não prestar serviços e não mais produzir produtos. Eu acreditava, e acredito até hoje, que ser hoje um industrial, ou na época industrial, vamos dizer, era muito sofrido. Empresário no Brasil. Muito sofrido. O empresário no Brasil é um sofredor, ainda é. Então, eu preferi, vamos dizer, de uma maneira ou de outra, ajudá-los em forma de consultor, fiz isso, vendi as indústrias que tinha, entendeu? E hoje presto serviço apenas. Esse era o meu planejamento. E no planejamento, saí para fazer alguns cursos que eu precisava para ter uma formação um pouquinho mais sólida. Não tem motivo nenhum para arrependimentos? Não, de forma nenhuma. Porque de uma maneira ou de outra, assim como eu faço o planejamento em algumas empresas e tal, a minha vida é planejada. Entendeu? Tanto é que, vamos dizer, os próximos 5 anos, 10 anos, ela tem uma espinha dorsal e eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Entendeu? Claro, a vida, ela nos cria algumas surpresas e tal, coisa assim, mas de uma maneira geral, a espinha dorsal tu vai. Já está mais... Já está toda certa. Isso é muito bom. Quanto mais planejado, menos surpresas, né? Menos surpresa, entendeu? Menos surpresa. E o planejamento vamos dizer, até como você quer ser como pessoa. Daqui 5 anos, vamos dizer, porque há uma evolução e isso eu me cobro muito. Está nos teus planos se tornar monge? Longe disso. Não, mas olha que vocês que estão aí do outro lado, você não acha que tem tudo para ser um monge? Longe disso. Que para assim? Longe disso. Você não acha que está pronto? Não, longe disso, longe. Gosto muito de filosofia, estudo muito filosofia. Olha. Gosto muito de sociologia, antropologia, estudo muito. Né? Uhum. Mas para me entender, para entender um pouquinho Claro. Né? Esses tumultos da vida. Esses tumultos da vida. Apenas isso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta fora disso tudo que nós falamos até agora. Como você enxerga a drogadição a nível de Brasil? Que é a chaga hoje. Eu acredito assim, que se nós pensar em nível Brasil,
eu acho que nós temos que ir muito além, porque nós no Brasil não vamos conseguir fazer de uma maneira ou de outra, não vamos resolver o problema sem resolver o problema nas nossas fronteiras, com outros países e tal, não adianta. Eu acredito assim, vamos dizer, hoje existem alguns projetos que não vão resolver todo o nosso problema, mas a gente precisa se envolver. Eu vou citar vou fazer propaganda do Grêmio São Luís, onde tem várias crianças lá, entendeu? Em contraturno para fugir das drogas e estão fazendo esporte. Eu acho que cada um precisa fazer alguma coisa, né? Nós fizemos isso lá, entendeu? Agora, somos formiguinhas, mas o resultado, por pequeno que seja, vai beneficiar está lá. Então a gente tem que fazer isso. Para concluir, Jacques, não é para rir e nem para chorar. O que o senhor pensa do governo Bolsonaro? O que eu penso do governo Bolsonaro? 7 meses. São 7 meses, né? Eu vou falar de uma maneira um pouquinho mais abrangente, assim, vamos dizer. A esquerda, de uma maneira, do Brasil, ela ultrapassou alguns limites que não deveria ultrapassar. Eu acredito que de qualquer direita venceria no Brasil, qualquer pessoa de direita venceria no Brasil. Agora, vamos dizer, infelizmente, eu acredito que não houve uma preparação para a direita assumir o Brasil. E aí nós incluímos o Bolsonaro, que tu me perguntou. Apenas isso. Agora, somos brasileiros e precisamos resolver nossos problemas, independente de quem esteja na presidência. Né? Você enxerga uma maneira da gente, essa maneira que está sendo conduzida vai nos ajudar a sair dessa? Eu acho que é uma escada que nós vamos ter que caminhar. É o que nós temos que caminhar. Um degrau abaixo? Um degrau abaixo, e nós vamos indo. Entendeu? Não vamos solucionar nossos problemas, não vamos. Entendeu? Vai demorar. Né? Agora, é um caminho que está aí, nós temos que percorrer, não tem jeito. Marcos, muito obrigado. Obrigado a você. Vamos ficar na expectativa de convidá-lo novamente para continuar esse papo. Você é um cara que a gente tem conversa para muito tempo. Exato. Então, eu te agradeço. Sucesso na tua vida pessoal Todas e profissional. Nós. E quando lembrar do amigo, liga para tomar um mate. Você não toma o amigo mate. Não precisa lembrar, o amigo convidando, nós vamos lá. Convidado. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos. Obrigado. E até a próxima.